Ao longo dos séculos, poucas figuras despertaram tanta reflexão, polêmica e mistério na tradição cristã quanto Judas Iscariotes. Conhecido por entregar Jesus, ele se tornou símbolo de uma das histórias mais enigmáticas do Novo Testamento. Curiosamente, esse final tão comentado não é descrito de forma única. Ao contrário, há 3 versões diferentes que atravessaram os séculos. 2 estão nas Escrituras, e uma terceira veio da tradição dos primeiros cristãos. No início do cristianismo, quando as comunidades ainda formavam suas identidades e compreensões teológicas, os relatos sobre o destino de Judas circulavam oralmente e por escritos com diferentes intenções. Enquanto Mateus destaca o arrependimento e uma ação final e deliberada de desespero, Atos mostra um acontecimento trágico, porém não intencional. Já Pápias, um dos primeiros líderes da igreja que viveu no segundo século, traz uma narrativa quase lendária, carregada de imagens impactantes, que refletem a ideia de uma punição mais prolongada. O destino de Judas ultrapassa o registro de um acontecimento. Tornou-se símbolo da responsabilidade, do livre-arbítrio e da tensão entre erro e reconciliação. Por trás de cada versão, existe uma tentativa de compreender o que significou aquele gesto e como lidar com o peso que ele representa. O primeiro relato canônico sobre o fim de Judas Iscariotes encontra-se no Evangelho segundo Mateus. Essa versão é, sem dúvida, a mais conhecida entre os leitores cristãos. Ela apresenta uma cena carregada de drama, remorso e tragédia, em que Judas, ao perceber a gravidade do que havia feito, tenta reparar sua culpa, mas encontra resistência, silêncio e desprezo. Mateus conta que, ao ver Jesus sendo condenado, Judas voltou arrependido aos sacerdotes e anciãos com as 30 moedas de prata, dizendo: "Pequei. Traí um homem inocente." Eles responderam: "Que nos importa? Isso é contigo." E Judas, atirando as moedas de prata no templo, retirou-se, pegou uma corda e ceifou sua existência. Esse relato sugere que Judas, após trair Jesus e testemunhar as consequências de seu ato, é tomado por um profundo sentimento de culpa. A cena não retrata um homem frio ou indiferente, mas alguém emocionalmente devastado. A devolução do dinheiro, lançado no templo, é um gesto simbólico que expressa sua tentativa de romper com a escolha que havia feito. Diferente da imagem comum de Judas como um vilão calculista, o Evangelho de Mateus revela uma figura humana, frágil e arrependida. Ele reconhece seu erro e busca algum tipo de reparação. No entanto, os líderes religiosos rejeitam sua tentativa. Esse detalhe é significativo. Judas busca acolhimento, talvez perdão, mas encontra apenas frieza. Isso mergulha num estado de desespero que culmina em seu final trágico. O modo que Judas escolhe para dar cabo de sua existência também tem um peso simbólico. Na cultura bíblica, esse tipo de fim estava associado à vergonha pública e à exclusão espiritual. O livro do Deuteronômio traz um versículo que afirma: "Detestável a Deus é todo aquele que for suspenso no madeiro." Ao escolher esse destino, Judas passa a representar a rejeição social e espiritual, segundo a tradição de sua época. É importante notar que essa rejeição não é declarada diretamente por Deus no texto de Mateus, mas sim interpretada a partir da cultura judaica daquele tempo, que via esse tipo de fim como um sinal de desgraça extrema. A narrativa continua com uma cena curiosa. Os sacerdotes, ao encontrarem as moedas jogadas no templo, decidem que aquele dinheiro, por ter sido usado numa traição, era impuro e não poderia ser reintegrado ao tesouro do templo. Com ele, compram um terreno chamado Campo do Oleiro, que passou a ser conhecido como Campo de Sangue, Acéldama, em aramaico. Posteriormente, esse local teria sido destinado a servir como um cemitério para estrangeiros. Esse detalhe vincula o fim de Judas a um espaço físico que carrega o peso simbólico da impureza. O campo adquirido com o preço da traição torna-se um marco geográfico da rejeição, perpetuando a memória de Judas não apenas na tradição escrita, mas também no próprio solo de Jerusalém. Mateus encerra esse episódio conectando-o a uma profecia. Ele escreve: "Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, o preço do que foi avaliado, aquele que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, como o Senhor me ordenou." O mais curioso é que essa citação, na verdade, não existe de forma literal no livro de Jeremias.
Ela parece combinar elementos do profeta Zacarias com passagens de Jeremias, nas quais há referências a campos, oleiros e juízo. Isso também mostra que os evangelistas não faziam uso das escrituras hebraicas de maneira estritamente literal, mas interpretativa, conectando eventos da vida de Jesus a temas simbólicos e profecias messiânicas. A segunda versão bíblica que relata o destino de Judas aparece no livro dos Atos dos Apóstolos. Este relato apresenta uma narrativa bastante distinta daquela encontrada no Evangelho de Mateus. Aqui, Judas tem um fim abrupto e não intencional. Na passagem Pedro conta que, com o dinheiro que recebeu por seu ato, Judas comprou um pequeno terreno, onde, após cair de cabeça, seu corpo teria se partido ao meio e seus órgãos se derramado pelo local. Segundo Pedro, todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Acéldama, isto é, campo de sangue. Diferente do drama psicológico e do arrependimento descritos por Mateus, o livro de Atos oferece uma cena direta e impactante sobre o destino final de Judas. Não há menção de tentativa de reparação, de conflito interior ou de devolução do dinheiro. Pelo contrário, o texto afirma que foi o próprio Judas quem adquiriu o campo com os recursos recebidos. Isso contrasta fortemente com Mateus, que diz que foram os sacerdotes que compraram o local, e não ele. Essa diferença gerou debates entre estudiosos ao longo dos séculos. Seria uma contradição irreconciliável ou apenas duas formas distintas de interpretar uma tradição comum? Ambas as versões concordam quanto ao nome e à função do campo, Acéldama, o campo de sangue. Contudo, enquanto Mateus associa o nome ao dinheiro da traição, Atos o conecta ao modo como Judas teve seu terrível fim nesse local. Essa dupla explicação mostra como o nome Judas passou a carregar um peso simbólico profundo. Seu nome, seu destino e o lugar onde caiu se tornaram ícones duradouros da rejeição. O campo, cuja localização tradicional fica ao sul de Jerusalém e está preservado até os dias de hoje, virou um ponto de memória sombria, uma espécie de lembrança trágica sobre o discípulo que se desviou. Na continuação do relato, Pedro, falando aos demais discípulos após o desaparecimento de Judas, cita 2 salmos para justificar a escolha de um substituto para Judas. Pedro afirma, é conforme lemos nos salmos, que seu lugar fique deserto, de modo que ninguém mais more lá. E também o que foi escrito depois, que outro tome seu encargo. Neste ponto, o foco da narrativa muda, não é apenas o fim de Judas que está em jogo, mas sua retirada definitiva da missão dos 12. Pedro declara que o espaço deixado precisa ser ocupado por outro, reforçando a ideia de que sua traição o excluiu da história da salvação. Ao contrário do relato de Mateus, onde há sinais de arrependimento, Atos apresenta Judas como alguém cuja escolha foi definitiva, e seu fim serve como alerta. Não há espaço para retorno, apenas para substituição. Mas como conciliar os 2 relatos, o de Mateus e o de Atos? Alguns estudiosos tentam harmonizar os textos dizendo que Judas poderia ter se pendurado no madeiro, como dito em Mateus, e depois, já sem vida, seu corpo teria caído e se rompido, conforme relatado no livro de Atos. Essa interpretação tenta unir os 2 relatos sem invalidar nenhum deles, embora não tenha base explícita nas Escrituras. Outros intérpretes compreendem se tratar de tradições independentes, guardadas por comunidades diferentes e com ênfases distintas. Mateus, com foco em leitores judaicos, destaca o remorso e a ligação com as profecias do Antigo Testamento. Já Lucas, autor de Atos, teria escrito para um público mais amplo, oferecendo um olhar mais histórico e definitivo, sublinhando o afastamento total de Judas da missão apostólica. Entre os cristãos dos primeiros séculos, circularam algumas tradições sobre o destino de Judas que não foram incluídas nos textos oficiais do Novo Testamento. Uma das mais singulares vem de Pápias de Hierápolis, um bispo do século II, conhecido por preservar tradições orais antigas atribuídas aos seguidores diretos dos apóstolos. Pápias registrou uma versão simbólica e altamente visual sobre o que teria acontecido com Judas após os eventos que o tornaram conhecido. O relato, transmitido por outros escritores como Apolo de Tiana, descreve uma transformação extrema, refletindo as marcas profundas deixadas por seus atos. Nessa tradição, Judas não teria falecido de forma imediata, como nos relatos canônicos. Em vez disso, teria vivido um processo contínuo de deterioração e isolamento, que o tornou irreconhecível.
Seu corpo passou por alterações que simbolizavam, de forma intensa, as consequências espirituais da ruptura com Jesus. A descrição fala de inchaços, dores e sinais físicos extremos, que o impediam de ter uma vida normal. Pessoas evitavam sua presença, e ele passou a viver recluso, com grande sofrimento. Essa narrativa se destaca por seu caráter quase alegórico, reforçando uma visão de justiça simbólica. É importante ressaltar que, nos tempos de Pápias, histórias como essa faziam parte de um gênero antigo chamado exemplum, relatos utilizados para ensinar valores espirituais por meio de imagens fortes e simbólicas. Não se tratava apenas de contar fatos, mas de transmitir lições visuais sobre consequência e responsabilidade. Pápias não é visto como o autor da história, mas como um transmissor de tradições que ouviu de outros mestres da fé. Ele acreditava na força dessas narrativas para preservar a memória e o ensinamento das gerações que conviveram com os primeiros discípulos. No desfecho do relato, disse que o local onde Judas passou seus últimos dias tornou-se inabitável, como se o próprio ambiente rejeitasse sua presença. O relato de Pápias, embora não tenha sido incluído na Bíblia, é uma das representações mais fortes da visão cristã primitiva sobre a justiça espiritual. Ele mostra como, para muitos fiéis dos primeiros séculos, as escolhas humanas deixavam marcas visíveis, não apenas na alma, mas também no corpo e no mundo. Ao examinarmos as três principais narrativas sobre a morte de Judas, o ato extremo descrito em Mateus, a queda fatal mencionada em Atos, e a versão simbólica e intensa preservada por Pápias, nos deparamos com uma realidade fascinante, a diversidade de interpretações que marcaram o cristianismo primitivo. Mas talvez a pergunta mais importante não seja o que aconteceu, e sim o que isso significa. A Bíblia, especialmente nos Evangelhos, não se apresenta como um registro técnico dos fatos, mas como um convite à reflexão espiritual. Cada relato sobre Judas parece apontar para aspectos diferentes da experiência humana diante da falha, da culpa e das escolhas. Podemos compreender esses relatos como representações simbólicas da jornada espiritual de Judas. Assim, o enforcamento pode refletir a angústia humana diante da culpa. A queda e ruptura do corpo expressam a separação da comunhão com Deus. E a transformação física e o afastamento simbolizam a degradação moral e a perda de propósito. Mas, afinal, será que Judas encontrou perdão? Essa é uma das perguntas mais delicadas da teologia cristã. Obviamente, não temos como saber o que se passou na mente e no coração de Judas em seus últimos suspiros de vida, e não cabe a nós apontar quem é salvo e quem não é. Se recorrermos às Escrituras, vemos que Mateus mostra Judas arrependido, ele reconhece sua ação, devolve o dinheiro, mas não procura Jesus. Em vez disso, vai até os sacerdotes, que o rejeitam. Pedro também falhou, negando Jesus, mas foi restaurado. Judas, por outro lado, permaneceu isolado com sua culpa. Isso nos traz um ensinamento profundo. A culpa, por si só, não nos redime. É a busca sincera por reconciliação que conduz à redenção. Talvez a figura de Judas não esteja nos textos apenas para explicar um desfecho, mas para nos provocar uma pergunta existencial. O que fazemos com nossos erros? Nos escondemos deles? Buscamos soluções humanas? Ou os entregamos àquele que tem o poder de nos redimir? As diferentes versões da morte de Judas revelam mais sobre as comunidades cristãs antigas do que sobre o fato histórico em si. Não é necessário escolher apenas uma versão como a verdadeira. Podemos entendê-las como olhares complementares sobre uma mesma realidade espiritual. Há de alguém que caminhou próximo à luz, mas que se afastou do caminho, e não encontrou forças para retornar. Talvez o maior ensinamento esteja aqui: não existe decisão tão grave que não possa ser transformada, desde que haja arrependimento sincero e um movimento em direção à reconciliação. Judas não foi lembrado apenas por sua traição, mas por não ter acreditado que ainda havia esperança. A mensagem implícita é clara: a culpa não precisa ser o fim, se houver a busca por restauração.